Olá, aqui é o César com a versão mais resumida de Revolution Now de Peter Joseph, episódio 28. Hoje quero falar do que se pode esperar desse circo eleitoral que o Brasil faz novamente e a pura insanidade de ver pessoas boas colocando seu desespero de querer ver as coisas melhorarem nas mãos de políticos, os quais simplesmente não têm ideia do que fazem e se corrompem em maior parte. O que eu digo aqui? A vasta maioria de políticos não conhecem, e os poucos que conhecem interpretam à sua maneira, de modo bem distorcido. E provavelmente os raros que entendem, se houverem, nada podem fazer sozinhos, quando tudo funciona contra fazer o que é apropriado. Você pode pensar que sabe o que é certo, porém, se entender aqui como a coisa toda funciona, suas noções tradicionais de como as coisas deveriam ser e como são serão esmigalhadas quando perceber que a sua única maneira de lidar com o problema é criar mais problemas, votando. E, portanto, nunca saindo do ciclo de problemas. Que se você parar e pensar, nós nunca saímos deste ciclo de problemas em 5 séculos de existência. As pessoas não entendem como funcionam os mecanismos básicos de gerenciamento social, não por culpa ou burrice, mas porque não nos é ensinado, convenientemente, né? Quanto tempo passou para começar a ensinar a economia doméstica na escola? Como lidar com dinheiro? Dinheiro, que é uma loucura em si, mas isso é para outra conversa. Elas não conhecem outra maneira de gerirem suas vidas a não ser por dinheiro. O simples fato que em mercados uma característica positiva é aumentar produção, distribuição, consumo e desperdício é alucinante. E outra questão é a nossa consequente cultura consumista. Uma cultura aquisitiva que tenta manter a vontade de gastar e as neuroses que ganharam vida própria. Por fim, falarei sobre o padrão de injeções de estímulos econômicos, que se repetem devido a crises cíclicas em nosso sistema financeiro, que no Brasil respondem a tais como se fosse uma coisa esperada e sempre dizem a mesma coisa, como se estivessem fazendo algo diferente. É interessante esse padrão de repetição. Bom, iniciando. Os mecanismos. Os 3 principais impulsionadores são o sistema monetário e a sua base em dívidas, regulação por competitividade e busca por participação de mercado e a necessidade fundamental de consumo cíclico para criar emprego e manter a sociedade andando. A propósito, a cultura de consumo é uma consequência da necessidade de haver consumo cíclico, abraçando o sistema de valores de querer mais e mais e mais. Da mesma forma, os pânicos do sistema financeiro e estímulos econômicos necessários são consequência da natureza instável do sistema. Governos, para fins políticos, não gostam de contrações da economia. Uma coisa seria se ciclos de negócios fossem realmente respeitados pelas nações, mas na verdade não são. Uma vez que contração econômica inicia, desemprego começa a aumentar e injeção de estímulo é quase inevitável. E absolutamente inevitável quando a contração se transforma em crise. Falando de ciclo de negócios, consideremos nosso primeiro mecanismo: dívida, juros e o sistema monetário. Quando você pensa na ideia básica de pessoas obterem recursos para continuar vivendo, tanto por pura necessidade quanto por prazer, em nenhum lugar da equação se espera padrões de expansão e contração, como vemos historicamente no ciclo de negócios. A única razão pela qual o ciclo de negócios flutua de maneira volátil como faz, é devido à natureza de como o dinheiro é criado no sistema e a dinâmica que o envolve. Isso já foi falado e abordado muitas vezes, está em filmes e livros e registro público, mas abordaremos rapidamente aqui para consistência. Todo dinheiro que existe é feito por dívidas.
Quanto mais dinheiro acaba em circulação, mais dívida existe. É tudo emprestado de bancos e quando um empréstimo é devolvido a um banco, como para a hipoteca de uma casa, esse dinheiro desaparece. Ele é destruído ou queimado. Esse é basicamente o processo, mas somente depois que ele passa por esse ciclo repetidas vezes para criar ainda mais dinheiro, algo que não vou abordar, mas qualquer um pode consultar o sistema de empréstimo de reserva fracionária e os índices de reserva e todas essas coisas. Tudo o que você precisa saber é que dinheiro é criado por dívida. Lembre-se disso na hora que você for votar. E juros são cobrados sobre esses empréstimos, que manifestam essa dívida. Dívida que vem na forma de crédito. Esse padrão é extremamente pérfido, por muitas razões, incluindo o fato que dívida tem sido uma pré-condição central para escravidão e exploração humana por toda a história registrada humana. E isso também é para outra conversa. Dívida existe há literalmente milhares de anos e foi a primeira base de transações, segundo o antropólogo David Graeber. À medida que os estágios iniciais de nossa sociedade de mercado, como a conhecemos, começou a crescer, dívida era um aspecto central na contabilização de responsabilidades transacionais, de transações, por milhares de anos. Como as transações são fundamentalmente recíprocas, se está lidando com dois lados da mesma moeda, dívida e crédito. E antes que esqueça, como uma parte, porque sempre surge na confusão geral sobre história econômica, mesmo quando o mundo estava no padrão ouro e a base de moeda não era fiduciária, não havia variação nessa dinâmica. Dinheiro pode ter sido baseado em ouro para limitar a inflação e assim por diante, mas ainda era produzido por dívidas. As pessoas hoje, como antes, obtêm a maior parte do dinheiro por meio de empréstimos de bancos privados e o fazem com taxas de juros associadas, cobranças de juros que, aliás, como todos devem saber, não existe na massa monetária principal criada pelos empréstimos. Entenderam? O resultado, dívida impagável constante como um jogo de cadeiras musicais. Falha ou fracasso vai ocorrer em algum lugar no sistema, o que explica por que, historicamente, mesmo em textos religiosos, haviam jubileus porque era reconhecido intuitivamente, embora seja certeza que alguém percebeu isso, que se terá sobrecarga de dívida ao longo do tempo, excesso de dívida. A única solução é perdoá-la periodicamente, por mais bizarro que seja. Portanto, a origem de dívida é embutida na natureza recíproca do comércio. E lembre-se, é um mito. É um mito que dinheiro emprestado a você é, na verdade, dinheiro de depósito de outra pessoa. Dinheiro é criado no momento que você assina um contrato, como no recibo do cartão de crédito no restaurante. Literalmente, você assina e o dinheiro é criado a partir dessa dívida, criado por responsabilidade. O problema, no entanto, é que a estrutura da troca não é a mesma que a troca com bens ou serviços físicos reais. O processo de criação de dinheiro por dívida não tem paralelo. A coisa mais próxima da realidade disso são números escritos no livro de contabilidade. Na realidade, tudo na vida vem de alguma coisa. Daí, o que temos aqui é um passe de mágica, na verdade. Produzir dinheiro partindo de dívida é fingir que existe uma fonte. É fingir que existem limites também. E sim, de forma artificial referencial, há limites. Daí o ciclo de negócios e como política monetária gira em torno de manter dívida e inflação administráveis. Mais uma vez, é tudo uma invenção.
Não há nada relacionado a qualquer realidade econômica, física, terrena e fundamentada dentro de nada disso. Ou realidade técnica, no caso. Se pode remover dinheiro e conceitos de dívida, juros e inflação e não muda nada em termos econômicos da vida real. Porque não se precisa de dinheiro, dívida, juros e inflação para se relacionar com design, produção, distribuição, consumo e assim por diante. Obviamente, essa é uma noção radical a muitos, porque as pessoas pensam que mercados é sinônimo de economia. Agora, o que são juros? Como está enraizado na estrutura? Assim como dívida está enraizada no processo da transação, juros são simplesmente a margem de lucro da mercadoria. Neste caso, o produto monetário, o dinheiro sendo inventado. Você paga dinheiro por dinheiro. Da mesma forma que você marca o preço numa lâmpada numa loja para ter lucro, se adiciona uma taxa de serviço no empréstimo chamado juros. Portanto, juros são muito consistentes com a estrutura de mercado. Agora, diante desse problema, e as pessoas estão cientes disso, surge uma pergunta comum. Dinheiro pode ser liberado na sociedade sem juros adicionais cobrados, tornando a relação dívida, oferta de dinheiro, oferta monetária, de 1 por 1, diferente da de quase 3 por 1, que é hoje. Quer dizer, existem cerca de 80 trilhões de dólares em circulação no mundo hoje e cerca de 200 trilhões em dívidas, por mais insano que seja. Sim, é possível, mas tenha em mente que tudo é possível em abstração. Esta é uma das falhas fatais da comunidade ativista, como uma parte. Se pode chegar a qualquer solução que queira, em teoria, mas se não for integrada, se não for reforçada pelo sistema conforme sua estrutura existe, há baixa probabilidade de ocorrência ou qualquer mudança ou política que tente fazer permanecer no longo prazo. Esta é uma observação crítica na comunidade ativista. Você olha movimentos de justiça ambiental e social e notará uma longa lista de demandas e políticas e ideias abstratas de mudança que estão basicamente no vazio. O resultado final é que uma solução só é tão boa quanto sua capacidade de ser implementada, e isso requer compreensão das características e gravitação do sistema que você tenta afetar. Quanto mais algo ruma contra a gravitação natural, menor a probabilidade de sucesso em termos de política ou regulamentação. De qualquer forma, voltando à questão, para tirar juros do sistema e, portanto, uma grande fonte de rentabilidade de bancos, você teria que nacionalizá-los e subvencioná-los. E, claro, nacionalização é heresia para a religião do mercado. Nações inteiras foram derrubadas por potências capitalistas ocidentais por causa de uma, abre aspas, má decisão, fecha aspas, de uma nação de nacionalizar suas indústrias em favor de sua população geral. E o resultado disso tudo é 80 trilhões em moeda real, 200 trilhões em dívidas pendentes, todo mundo tendo que lutar para sair de dívida, e essa dívida nunca vai desaparecer. É uma força perpétua no nível social. Todo mundo empurrando aumento de atividade econômica para se salvar, e isso não tem fim. Isso ocorre não apenas no cenário doméstico, mas também no cenário internacional, com empréstimos a nações concedidos pelo Banco Mundial ou Fundo Monetário Internacional. Assim como o indivíduo cai na subserviência devido às suas dívidas, forçando-o a aumentar a atividade econômica, nações sofrem o mesmo tipo de estresse. É desnecessário dizer, mas se coloca no lugar de uma nação pequena agora, e está endividado, e tentando se alinhar a algum tipo de acordo de sustentabilidade, o Acordo de Paris, para reduzir as emissões de carbono. Mas você está afogado em dívidas.
Qual é a sua primeira prioridade? Ajustar a economia por causa das emissões ou fazer a máquina econômica funcionar, sair da dívida primeiro e depois criar soluções em torno desse problema? Em abril desse ano, o New York Times publicou um artigo intitulado Como dívida e mudança climática representam um risco sistêmico à economia mundial. E eles expressam esse mesmo problema, até sugerindo alívio de dívida e assim por diante. Então, essa é uma. O sistema monetário baseado em dívida e juros, fiduciário ou não, é um gigantesco causador de crescimento econômico cáustico e também um preservador central de estratificação social. Embora seja secundário à conversa aqui, vale ressaltar que tem mais uma força de reforço no contexto de opressão de classe, consciente ou não, já que sistemas de poder não vão sentar e aliviar um mecanismo de preservação de elite. O sistema financeiro, uso de dívidas e juros são fontes principais para garantir que as relações de classe permaneçam fixas e mobilidade social bem baixa. Bom, continuando. A segunda característica estrutural tem a ver com a dinâmica competitiva do próprio sistema. Competitividade não apenas entre indivíduos, mas entre instituições. Por mais que as pessoas gostem de demonizar megacorporações gigantes, não tem, na verdade, nenhuma diferença de estratégia, incentivo e procedimento entre a mercearia do papai e mamãe comum, com 3 funcionários, e uma mega empresa com 300 mil. A mercearia do papai e mamãe está simplesmente num estágio e lugar diferente do jogo, na distribuição emergente da participação de mercado, o que as pessoas alcançam regulado pela dinâmica do mercado. No caso de, digamos, a Amazon.com, ela tornou-se virtualmente um monopólio guiado pela eficiência da produção em massa. Essa frase, produção em massa, não é apenas essas duas palavras juntas, falando de produção em massa. Na verdade, ela se refere à revolução industrial, onde inovação em rede de produção em massa começou a se tornar o coração da eficiência. Claro que a Amazon é escandalosamente eficiente tecnicamente, apesar do que se possa dizer sobre suas políticas morais e éticas. Mas ela absorve a grande maioria das transações comerciais na internet como um todo, por causa da eficiência que se baseia em altos graus de integração e, claro, racionalização geral. A questão sendo, expandir pessoal e recursos de capital geralmente leva a reduzir custos e, portanto, preços de serviços mais competitivos. Se sua empresa não busca esse fim, chances são que aumento de eficiência de outra empresa por meio de tal produção e integração em massa colocará o complacente fora do negócio. É simples assim. Portanto, toda empresa tem incentivo de crescer, contratar mais pessoal, expandir escritórios, talvez terceirizar para mão de obra mais barata e assim por diante, no interesse de manter vantagem. Existe também algum impulso ganancioso na base desses tipos de atividades com expansão, conquista e mais participação de mercado? Claro que existe, se quiser usar essa palavra, mas essa não é a fonte disso. Mas isso, no entanto, se transfere para a neurose cultural, consumo e sistema de valores materialistas e aquisitivos que falarei dentro em pouco. Ele se sobrepõe um pouco. Como uma parte rápido, no assunto de concorrência, uma das coisas mais interessantes para se pensar em termos de avaliação do sistema de economia de mercado é o grau de fracasso que você vê em empresas. Da última vez que vi, cerca de 20% de todas as empresas falham no primeiro ano, enquanto cerca de metade de todas as empresas falham nos primeiros 5 anos. Um economista tradicional, ouvindo isso, provavelmente pularia e diria: bem, essa é a eficiência do mercado, eliminando aqueles que não conseguem acompanhar. É uma coisa boa. No entanto, de um nível verdadeiramente técnico, de nós vivendo num planeta finito, com recursos finitos, onde precisamos ser estratégicos no que fazemos, não é absolutamente patético
que esse tipo de falha seja consistente numa abordagem econômica e industrial? Não é fundamentalmente um fracasso do sistema em geral? É como abrir uma empresa e 50% de todos os seus produtos eventualmente quebram e você comemora isso, porque lhe permite fazer uma peneira do que funciona, ignorando o fato que há uma enorme quantidade de resíduos sendo criada. É enormemente ineficiente ter esse tipo de nível de falha, o que novamente é mais uma razão para abrir tudo em código aberto e parar a ética competitiva de negócios. Uma ética fundamentalmente destrutiva porque continua motivando as pessoas a tentar coisas sem alcançar consenso adequado. Sem falar, e de novo, o braço da publicidade usado para manipular as pessoas a comportamentos de consumo, enquanto o verdadeiro impulso por demanda deve ser não persuadir as pessoas a comprar algo, porque é insano, mas realmente ouvir as demandas naturais vindas da necessidade. Imagine isso. Seguindo, o terceiro motor do crescimento econômico, que já foi bastante abordado, mas então não quero desmerecê-lo, é consumo cíclico. A base de nossa economia inteira, a estrutura fundamental do sistema de mercado, pode ser resumida como a necessidade de movimentar dinheiro entre proprietários, trabalhadores e consumidores, com grande sobreposição, claro, entre as três categorias. E em nenhum momento, em absolutamente nenhum cenário, redução de qualquer atividade é uma coisa boa para esse tipo de estrutura. Então, sem incentivo à contração, trata-se apenas de manter níveis de emprego e comportamento de consumidor ou acelerar o comportamento do consumidor, daí o crescimento. Muito simplesmente não se pode ter uma economia inteira baseada na necessidade de atividade econômica constante e nunca considerá-la ser sustentável. Finalmente, os dois últimos impulsionadores que são mais secundários que os três anteriores, como dito, a cultura de consumo e a resposta de estímulo econômico à inevitável contração econômica. A cultura do consumo, a ascensão da mentalidade materialista e a evolução da cultura do consumo já foram abordadas algumas vezes nesta série de podcasts. Na verdade, tenho quase certeza que fiz um episódio inteiro a respeito. O que se tende a encontrar é que a maioria das pessoas, quando pensa sobre o assunto, o vê como uma expressão de natureza humana, como se fosse imutável. No entanto, culturas indígenas na periferia da civilização contemporânea historicamente não tinham e não têm tendências materialistas altamente aquisitivas. Na verdade, elas rejeitam ativamente essas tendências com muita frequência, provando que o comportamento do consumidor aquisitivo, movido por status, é um fenômeno cultural e não algo redutível à natureza humana imutável, como muitas vezes se argumenta. Não é dizer que a natureza não esteja envolvida, por assim dizer. Na sinergia biopsicossocial que nos define, somos efetivamente manipulados pela publicidade a querer algo como forma de relacionamento com os outros. Conforme escrito em meu livro The New Human Rights Movement, sobre a Revolução Industrial, houve um esforço conjunto para mudar a sociedade americana e, finalmente, o mundo em geral, numa que sempre quisesse mais e mais e fosse materialmente insaciável. Isso porque havia a necessidade de compensar o excedente de produção em massa sendo criado e sem precedentes na Revolução Industrial por meio da mecanização. Funcionou muito bem porque o incentivo era ligado ao senso de status social, estima e conexão com outros. Mas o ponto aqui, em relação ao crescimento econômico, não se precisa ser especialista em filosofia para perceber que ter valores de natureza altamente consumista, aquisitiva, materialista e insaciável não é inteligente, não é alinhado com a nossa existência num planeta finito e a necessidade de ser minimalista.
Em 1990, a pegada global de materiais, ou seja, a quantidade total de matérias-primas extraídas para atender consumo final, era de 43 bilhões de toneladas. Em 2017, quase 30 anos depois, eram 92 bilhões, um aumento de 113%. De acordo com os estudos promovidos pela ONU, a pegada material global aumenta a uma taxa mais rápida do que crescimento populacional e produção econômica. Nesse mesmo período, a pegada de material per capita passou de 8,1 para 12,2 toneladas, um aumento de 50%. Como observado anteriormente, seria diferente se os frutos de tudo isso fossem distribuídos de maneira ainda que remotamente uniforme. Nos países ricos, como os Estados Unidos, a pegada material per capita foi de 27 toneladas métricas em 2017, em contraste com a média global de 12,2. Em um mundo onde todos os sistemas de suporte à vida estão atualmente no vermelho ou em declínio, essas tendências são muito preocupantes, sem falar no problema de nações como os Estados Unidos serem colocadas num pedestal por seu sucesso e alto padrão de vida e ridículos hábitos de consumo, como se o resto do mundo devesse seguir o exemplo, como se esse modelo fosse o modelo que esperamos alcançar. E uma observação aqui, como brasileiro, é que as elites brasileiras, que são quem comandam tudo no Brasil, veneram os Estados Unidos e seguem o padrão fielmente, se você prestou atenção. Para encurtar a história, a desordem do sistema de valores através da cultura de consumo é uma trajetória profundamente perturbadora. Uma psicologia social nascida da exigência cíclica de consumo de nossa economia. Tem de haver algum tipo de revolução em nosso senso de valores, o que exigirá uma mudança de sistema, sem dúvida, se esperamos ver surgir algum tipo de equilíbrio. E, finalmente, para encerrar tudo isso, em quinto lugar, temos o sistema financeiro, o fenômeno geral de contração e crise de alta e baixa, que é inevitavelmente atendida por algum tipo de estímulo por parte de governo. Obviamente, no Covid vimos estímulos à esquerda e à direita por todo o mundo, mas este não é um fenômeno novo. Tem sido basicamente a prática geral de todos os governos a fim de salvar aparências e ter cidadãos um tanto felizes durante períodos de tempo politicamente carregados, eleições e assim por diante. Fazer as coisas se sustentarem da melhor maneira possível. Nos Estados Unidos, quase todas as contrações da economia foram recebidas por algum tipo de estímulo. Quando se olha esse padrão historicamente e globalmente, se vê que é apenas mais um fator sutil para impulsionar crescimento econômico, porque tudo se trata apenas de voltar a empregar as pessoas e toda aquela história de novo. Não vou insistir nisso, é óbvio bastante. Se você deseja abolir a bolsa de valores e se livrar do mercado de derivativos e todo esse ultrajante valor falso que é criado em cima de valor, que também tem reações sistêmicas em cadeia em massa, que precisarão de estímulos pesados para resgatar essas infraestruturas, que significa o sistema bancário e etc. Sim, eu encorajo a abolir a bolsa e Wall Street nesse caso, com uma nota à margem para esse problema. Muito bem, pessoal, agradeço pelo tempo. Aqui foi o César, noutra transcrição em português de Revolutional de Peter Joseph, compartilhando a linha de pensamento. Bem, volto em breve. Para todo mundo, então, até logo.